Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos conversar sobre o barroco brasileiro. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês então um pouquinho sobre o barroco mineiro, mais especificamente, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, quero que vocês deem uma olhadinha então no material de vocês, pra gente continuar aí. Nós estávamos falando de arte religiosa e também estávamos falando sobre o teto da Capela Sistina, mas hoje eu quero falar um pouquinho, como eu comentei, do barroco brasileiro. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vou pegar aqui para vocês verem, o teto de uma igreja que fica lá em Ouro Preto, no estado aí de Minas Gerais. Pessoal, essa igreja ela foi pintada pelo mestre Ataíde, que foi um grande pintor barroco brasileiro. E eu quero que vocês reparem que aqui também existe uma tentativa de representação do céu. A ideia do barroco brasileiro tinha muito essa questão de chamar as pessoas para a igreja e mostrar a grandiosidade de Deus através da arte, né? De trazer essa questão afetiva, de trazer muito mais essa questão do coração mesmo, de atrair os fiéis pelo drama, de atrair os fiéis pelo coração, pelo afetivo, muito mais do que pela razão ou pelo, né, enfim, só pelo texto bíblico e tudo mais, certo? Outra coisa que eu queria que vocês vissem, né, que esse detalhe, por exemplo, né, um detalhe que está aqui, o detalhe de Nossa Senhora, certo? E eu queria que vocês reparassem que essa representação de Maria, ela também não é uma representação extremamente europeia, como se fazia na época, ok? Ela é uma representação de uma Maria, de uma Nossa Senhora, mais com características brasileiras mesmo, uma pele um pouco mais escurecida, cabelos escuros, olhos escuros, certo? Então, o Ataíde vai trazer a nossa cultura, a cultura brasileira, para a representação de suas obras barrocas. Tudo bem? Mas é claro que não tem como a gente falar de barroco brasileiro sem falar de Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido como o Aleijadinho. O Aleijadinho, pessoal, ele foi um escultor, um arquiteto extremamente importante, também ali da região de Ouro Preto, certo? Ele ficou conhecido como Aleijadinho porque ele tinha o aleijadinho, né? Assim como o nome mesmo diz, ele tinha um problema de saúde que fazia com que ele não tivesse todos os movimentos exatamente. Algumas pessoas dizem que ele desenvolveu algum tipo de hanseníase, uma lepra, alguma coisa assim, que fazia com que os movimentos da mão dele fossem prejudicados, certo? Então, dizem inclusive que, por exemplo, ele pegava os instrumentos para fazer a escultura, né? Ele que fazia principalmente esculturas em pedra, sabão e também em madeira, ou seja, ele precisava entalhar essas esculturas, né? Então, por exemplo, imagine que essa caneta fosse o instrumento utilizado, né, o cinzel, o instrumento utilizado para fazer a escultura. Geralmente, o movimento, imagina que isso aqui fosse um martelo ou algo assim, eles precisavam deste movimento aqui, certo? Para fazer. Então, imagina o seguinte, uma pessoa que não tem os movimentos da mão extremamente definidos, isso devia ser extremamente difícil. Então, algumas pessoas diziam que o próprio, né, Aleijadinho pedia para alguns auxiliares prenderem os seus instrumentos nas suas mãos para que ele pudesse esculpir a pedra-sabão, esculpir a madeira, sem precisar ficar pegando esses objetos, já que as mãos dele, os dedos dele não conseguiam mais fazer esse movimento de pinça, né? Também tem a história de que ele já, por conta desse problema também, ele acaba perdendo movimentos das pernas, enfim. Então, por essa questão, ele ficou conhecido então como o Aleijadinho. Mas vamos ver, na verdade, suas obras, né? Isso que é importante para vocês. Então, eu quero mostrar aqui para vocês a igreja de São Francisco, que fica lá em Ouro Preto. E eu quero conversar com vocês rapidinho sobre algumas características bem marcantes de igrejas barrocas. Geralmente, as igrejas barrocas, elas têm
o seguinte, elas têm geralmente 2 torres, ok? Algumas igrejas tinham apenas uma torre, até tem uma questão que a igreja que tinha uma torre pagava um pouco menos de imposto para o governo do que as igrejas que tinham 2 torres, então o dinheiro que tinha que ser enviado para o governo com uma torre era menor. Então, fazer uma igreja de 2 torres significava ostentação, né? Então, que você tem, né, aquela comunidade, aquele grupo de fazendeiros, enfim, que patrocinou a construção da igreja, eles tinham mais dinheiro. Então, geralmente, as igrejas, elas eram formadas por 2 torres, certo? Outra coisa, vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, 2 torres. Também a gente tem nas igrejas barrocas a porta central, frontal, em almofadas, que a gente chama, que são esses entalhes que tem na madeira, certo? Então as portas não são lisas, elas têm esse enfeite que a gente chama de almofadas. Outra característica muito comum nas igrejas barrocas é o frontão, que é essa parte aqui de cima, na frente da igreja. Ele geralmente é ornamentado, ou seja, ele é enfeitado. A porta também geralmente apresenta uma ornamentação, ok? Outra característica bem marcante são as igrejas terem essas janelas frontais também, certo? Então, as 2 torres, certo? Vou aqui lembrar, então, as 2 torres com o frontão, que é essa parte aqui da frente, ornamentado, a porta frontal, central, também com ornamentação superior, 2 janelinhas na frente e a porta em si com esses enfeites, esses entalhes que a gente pode chamar de almofadas, ok? Aqui tem uma outra igreja também de Aleijadinho, aqui principalmente esses profetas esculpidos em pedra-sabão aqui na frente, que são bem conhecidos, são obras de Aleijadinho. Antes até de comentar sobre eles, eu queria chamar de novo a atenção de vocês para as partes da igreja barroca, então as torres, né, geralmente as 2 torres, o frontão entre as 2 torres aqui ornamentado, ele é enfeitado, ele não é simples. A porta, não sei se vocês conseguem reparar nessa foto, elas também têm o entalhe em almofada e aqui as 2 janelinhas e o enfeite em cima da porta, certo, pessoal? Mas vamos aqui. Se você olhar bem, então nós temos aqui a igreja, novamente, né, a mesma igreja, a igreja no Santuário de Bom Jesus do Matozinho, Congonhas do Campo, com os 12 profetas em pedra-sabão aqui na frente, ok, pessoal? Eu gostaria, gente, de chamar a atenção agora aqui de vocês para o seguinte, a gente tem essa atividade aqui no material de vocês, ok? Que está, deixa eu só mudar aqui, opa, na página 16. Então aqui atividade 2, né? Observe a imagem e relacione as letras indicadas às suas respectivas descrições. Então olha aqui, o item A, o frontão, parte superior da igreja, tem curvas graciosas com adornos feitos de pedra, aquilo que eu comentei, o frontão é ornamentado, tá certo? Então letra A. Letra B, os profetas estão estrategicamente posicionados como se conduzissem os visitantes. Então, quando você chega ali no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, é como se esses profetas chamassem você para entrar até o santuário, até a igreja. E C, a igreja tem 2 torres onde ficam os sinos. Lembrando, então, que essa é uma característica extremamente importante das igrejas barrocas. De novo, né, as 2 torres, o frontão ornamentado, os sinos, geralmente, então, aqui nas torres. Em algumas vezes o sino fica no frontão, mas é mais comum na igreja barroca ele ficar nas torres, ok? E, por enquanto, eu queria que vocês observassem isso. Chama a atenção, então, de vocês agora, aqui, para os profetas, né, na verdade, de Aleijadinho, ok, pessoal? Deixa só eu
trocar aqui a imagem para mostrar para vocês. Beleza? Então, os profetas em pedra-sabão, esculpidos aqui pelo Aleijadinho. Notem que, apesar, né, de todo o problema que o Aleijadinho tinha nas mãos, ainda assim, as esculturas dele são incríveis, né? Elas são feitas em pedra-sabão, elas não são extremamente duras, né? A pedra-sabão, como, por exemplo, o mármore, que era muito usado nas esculturas do barroco europeu, mas ainda assim a gente vê um nível de detalhe altíssimo, certo? Nessas esculturas aqui. Ok, pessoal? Então, uma outra parte aqui de escultura do Aleijadinho ainda, no Santuário de Bom Jesus do Matozinho, são as capelas da Via Sacra. Quando você chega no santuário, tem uma ladeira, né, tem um morro, uma subida que você faz a pé para chegar até a igreja, e nesse caminho tem capelas dos dois lados, que são as capelas que formam a Via Sacra, como se fossem pequenas igrejinhas. Dentro dessas capelas também tem esculturas do Aleijadinho. Essas esculturas não são feitas em pedra-sabão, elas são feitas de madeira pintadas, ok? Mas são esculturas também bastante detalhadas, certo, pessoal? Bastante detalhadas, ok? Quero chamar a atenção agora rapidinho de vocês para essas características que a gente sempre vê em obras do Aleijadinho, ok? Então, por exemplo, a gente sempre vê, só um minutinho, a gente sempre vê aqui, pessoal, vou voltar aqui para vocês, desculpem o erro técnico aqui. Nós sempre vemos esses olhos mais amendoados aqui, ok? Mais arredondados, que tem também uma certa influência dos chineses de Macau. E por que isso, né? O que tem a ver com Aleijadinho? O que tem a ver? Na época, pessoal, por conta do comércio que existia de Portugal, enfim, que nós éramos ainda uma colônia portuguesa, vinham muitos barcos ali na região do Rio de Janeiro, por exemplo, no Nordeste também, perto de Salvador, e o Aleijadinho, ele muitas vezes ia, né, conversar com pessoas que trabalhavam, que vinham com esses barcos e vinham de carroças e tudo mais para trazer coisas até ali em Minas. E acabavam chegando algumas pessoas chinesas, e ele achava muito incrível os olhos amendoados, né, os olhos puxados dessas pessoas orientais, que ele via tanto de pessoas que acabavam vindo no porto, como também de desenhos, de obras que acabavam chegando por vinda dessas caravelas que embarcavam aí trazendo alguns materiais no porto lá no Rio de Janeiro. A barba das esculturas do Aleijadinho também a gente vai perceber que elas são bem encaracoladinhas, ok? Isso é bem comum, a gente vê bastante isso, né? Eu vou até voltar aqui para vocês rapidinho, aqui nessas... Aqui acho que dá para ver um pouquinho melhor. Essa aqui não tem barba, cadê aquele Jesus? Não, aqui o profeta, mas eu quero mostrar no outro ângulo, né? Aqui a barba encaracolada, certo? A gente percebe também aqui o V nas sobrancelhas, as roupas com essas dobras geométricas. Então são características bem marcantes das esculturas do Aleijadinho, certo, turminha? Então, por enquanto é isso. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, então, nessa questão aqui no material de vocês. E eu gostaria também que vocês pensassem, por exemplo, no quanto o barroco, né, essa arte religiosa, é importante, sobretudo aí para Minas Gerais, que é o estado que vocês moram. Então, por exemplo, você já foi a alguma igreja barroca? Você conhece alguma igreja barroca aí na sua região? Por exemplo, aí em Jesuânia e em Lambari,
você tem, por exemplo, elementos do barroco nas igrejas, né? Apesar da construção especificamente do lado externo, ela não ter características absolutas da arte barroca, a gente consegue perceber alguns elementos dessa arquitetura ou das esculturas barrocas, por exemplo, presentes aí na cidade de vocês. Então eu queria que vocês dessem uma olhada nessas características, ok? Então, entendendo um pouco de que a presença do barroco ela foi extremamente importante, ok? Depois eu vou colocar para vocês um outro videozinho sobre o barroco ainda, mas falando um pouco de música, falando um pouco de outras linguagens do barroco, certo? E eu gostaria então de pedir mais uma vez, ó o gato passando, eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês, então que fizessem essa atividade prática, de ir até a praça, aí da cidade, de ver, de perceber as características presentes tanto na arquitetura da igreja, do lado de dentro, do lado de fora, perceber, por exemplo, essas questões das pinturas, de esculturas presentes e o que elas podem se relacionar ao estilo barroco. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E a gente se vê.